tua unção sobre nós. Aleluia. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Vamos dizer mais uma vez: te louvarei, te bendirei. Aleluia, continuamente. Teu é o poder, teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. O que me faz vitorioso, mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, caminhos tortos, tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor, Ele quebra os grilhões. O Senhor quebra os grilhões. Aleluia, aleluia. Aleluia, liberta os corações, derramada está tua unção sobre nós. Aleluia, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Vamos dizer mais uma vez: tu que vais. Aleluia, diga isso para o Senhor. Tu que vais diante de mim. Vai quebrando, Jesus. Vai endireitando os caminhos tortuosos, Senhor. Vai quebrando as portas de bronze. Quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Aleluia, ferrolhos de ferro. O Senhor, você que Ele está quebrando grilhões nesta noite. Ele está quebrando, Ele está desfazendo toda a obra do inimigo. Ele está libertando corações. Ele está transformando vidas nesta noite. Nós cremos nisso, Jesus. Aleluia, a tua unção sobre nós. Aleluia, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel, amém. O Espírito Santo de Deus está fluindo entre nós, está alcançando corações, está quebrando ferrolhos e portas de ferro, de bronze, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Ele falando, como não sucederá? Assim vai acontecer, porque uma vez Ele falando, a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, mas cumpre para o que lhe apraz. Amém? Que nós possamos continuar adorando o Senhor nesta noite.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez na tua presença, junto com os irmãos, Senhor, para te louvar e engrandecer, Pai, o teu santo nome, Pai. Pai, quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante na tua casa, Senhor. Abençoa aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Pai, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, nesta noite, te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém. Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor e a abrir as suas Bíblias em Neemias 8 e o versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. O Senhor colocou esse versículo no meu coração logo pela manhã, que eu tento até não chorar, mas que por muitas vezes é difícil. A gente tenta se conter, mas quando a gente está na presença de Deus, não tem como. E principalmente quando Ele fala diretamente ao nosso coração. Como os irmãos bem sabem, eu tenho passado uns dias um pouco difíceis com o meu filho mais velho, né? Porque não é fácil para uma mãe ter um seu filho e por muitas vezes toda notícia que você sabe da vida dele sempre é através das pessoas. Você conviver com alguém dentro do seu lar, onde você não tem comunicação. Por muitas vezes, quando você vai falar, você não é ouvido. E é como o pastor estava falando aqui, né? Que é muito ruim, da mesma forma, quando Deus fala conosco, e muitas vezes a gente não dá ouvido. E é difícil. Para a gente, pai e mãe, viver uma situação dessa não é fácil. Mas, assim, justamente hoje, eu estava entrando numa crise de ansiedade. Eu achava que hoje eu não iria levantar, porque não é fácil lidar com isso. Mas foi quando o Senhor me colocou esse versículo, que eu vou ler agora nesta noite para vocês. Disse-lhe mais, ide e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o Senhor, Ele colocou pela manhã que Ele era a minha alegria, que Ele era a minha força. E foi quando eu meditei que tantas coisas o Senhor tem passou por nós. Ele foi bofeteado, foi cuspido, foi massacrado, foi crucificado. Mas Ele não desistiu por amor a mim e a você. Ele continuou firme. E foi através dessa palavra, irmãos, que eu me levantei nesta manhã. Porque se Deus não tem falado comigo, eu não sei nem se eu estaria aqui nesta noite, mas Deus, Ele é a minha força, Ele é a tua força, Ele é a minha alegria, Ele é a tua alegria. E aqui, né, o povo de Israel retornava do cativeiro.
para sua terra, onde encontrou a cidade e o templo em ruínas. Ao ouvirem a lei de Deus, eles se sentiram devastados pelas suas desobediências e rebelião, e começaram a chorar e lamentar. Esdras, um sacerdote, e Neemias, o líder, os exortaram e não se entristeceram, mas celebraram e comeram com alegria, pois aquele dia era consagrado a Deus. A alegria mencionada não é a alegria passageira das coisas mundanas, mas uma alegria espiritual que vem de Deus. Essa alegria é um dom do Espírito Santo que nos confere força e coragem para enfrentar as diversidades, renovando a esperança e a confiança em Deus. É uma força que nos capacita a superar problemas, tribulações e sofrimentos, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Então, irmãos, receba essa palavra nesta noite. Guarde ela em seu coração, porque assim como Deus falou comigo, Ele também fala ao seu coração nesta noite, que Ele é a tua alegria e a tua força. E é por Ele, irmãos, que eu estou aqui nesta noite, para engrandecer o seu santo nome. E quando o Senhor, e é tão bom quando a gente deixa Deus agir em nossas vidas, e nos faz lembrar de tudo aquilo que Ele passou por mim, por você, e Ele não desistiu. Da mesma maneira sou eu não vou desistir em momento nenhum, por nada, pode acontecer o que acontecer. Mas eu creio em um Deus que Ele faz milagre, eu creio em um Deus que quebra barreiras, eu creio em um Deus que transforma vida, que transforma coração, que muda história. E é através desse Deus que eu estou de pé. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela leitura da palavra. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura desta noite, Senhor. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente, ó Pai. Senhor, Tu és aquele que chega em cada momento das nossas vidas, onde nós mais necessitamos. Senhor, Tu fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, ó Pai. Muito obrigada por me levantar, Jesus, por falar comigo, Senhor, que hoje eu estou aqui de pé, graças a Ti, Jesus. Muito, muito, muito obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor está na minha vida, eu creio que o Senhor está na situação, eu creio que o Senhor está mudando essa história, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, o Teu nome que é tão poderoso, o Teu nome que liberta, o Teu nome que salva, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Nós já Te agradecemos, ó Deus, e também oramos para logo mais, Senhor, a ministração que será realizada através do nosso pastor, Senhor. Que o Senhor vai continuar falando, Senhor, comigo e com todos que aqui estão presentes, Pai. Nós já Te pedimos agradecidos no Teu santo nome. Amém. Irmão, perdoe-me, mas a gente, como mãe, não tem como não chorar, né? E eu estava, Senhor, segura-me que hoje eu não vou chorar, mas não tem como. A gente viver uma situação dessa não é fácil. Não é fácil, porque eu não criei meus filhos dessa forma. Deus sabe de tudo que eu passei por eles, né? A vida que eu tive para sempre dar o melhor. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. É esse cenário. Mas eu creio que em um Deus de milagre. Eu creio que Deus Ele vai mudar essa história. É por esse Deus que eu vivo e sirvo, sabendo que Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Vamos agora estar passando pelo momento de oração. E os irmãos, né, que tiverem o desejo de pedir ou de agradecer, estejam à vontade. E já aproveitando, né, peço que os irmãos orem por minha vida, pela vida de Alan, né, principalmente, pela vida de Cauã. Mas não está sendo fácil, mas Deus Ele é fiel. Amém?
Os irmãos fiquem à vontade e crendo na nossa vitória no nome de Jesus. Os irmãos ficam à vontade, né, para estar de joelhos, em pé, sentados, mas conversando com o nosso Deus. E eu quero chamar aqui o nosso diácono Luciano para estar apresentando cada pedido nesta noite. Oremos. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, quero te pedir, Senhor, que derrame da sua graça, Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia, Senhor, sobre essa casa de oração, Senhor, para que venha, Senhor, por essas portas entrar mais, Senhor, trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Pai, pois, Senhor, tu sabes que a seara é grande e precisa de trabalhadores, Senhor. Que venha, Senhor, com corações abertos, Senhor, para entender, Senhor, que sem Ti nada seremos, Senhor. E o povo, Senhor, necessita da Tua presença, Senhor, nesse lugar, Senhor, nesse bairro, Senhor. Traz, Senhor, trabalhadores, Senhor, para cá, Senhor. Vai abençoando, Senhor, que aqui estão, Senhor. Abençoando aqueles também, Senhor, que por um motivo ou outro estão afastados da Tua casa, Senhor. Vai tocando nesses corações, Senhor, e renovando, avivando sempre, Senhor, esse povo nos Teus caminhos, Senhor. Que eles sejam tocados, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua compaixão, Senhor, e por tudo que aquilo que Tu pode fazer em cada um de nós, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir também, Senhor, as coisas deste mundo que está acontecendo, Senhor, que o Senhor derrame da sua bênção, da sua misericórdia, Senhor, para que a sua nação, Senhor, não venha, Senhor, perecer diante de tantos absurdos que a gente vê pelo esse meio de mundo, Senhor, injustiça sendo, Senhor, saciada a vontade do maligno aqui, Senhor, porque sabes que jaz do maligno esse mundo, Pai. Que o Senhor tome providência, Senhor. O Senhor entre com providência, entre com a sua bondade, Senhor, sobre toda essa nação, Senhor. Assim como aquele povo de Israel, Senhor, que nunca foi abandonado, Pai. Pai, quero te pedir neste momento, Senhor, que vá a cada mãe, Senhor, que está passando por momentos de desespero, aflição com seus filhos, com suas filhas, Pai, e às vezes até com seus maridos, Pai. Que o Senhor vá também, Senhor, acalmando esses corações, Senhor, porque Tu és grande e maravilhoso, Senhor, para fazer tudo aquilo que a gente não imaginamos nem pensamos, Senhor. Vai acalmando essas mães, Senhor, vai dando a elas um entendimento, Senhor, e mostrando a elas, Senhor, que Tu podes todas as coisas, Senhor. Às vezes, Senhor, pensamos que não vamos conseguir, Senhor,
mas nós temos um grandioso Deus que muda a cena todos os dias, Senhor, e está sempre conosco, Pai. Senhor, eu quero te pedir também que vá também trabalhando no sentido, Senhor, daquele povo que está vindo de Recife aqui, Senhor, que o Senhor vá cuidando, Senhor, vá da sua maneira, do seu jeito, para que tudo venha dar certo, Senhor, quando eles aqui chegarem, Senhor, que sejam recebidos de coração aberto por todos nós aqui em Garanhuns, em especial a nossa igreja, Pai. Pai, quero te pedir também, Senhor, pelo nosso pastor, Senhor, tu sabes, Senhor, que é difícil a caminhada, Pai. As tribulações são muito grandes, Pai, e eu sei, Senhor, que nós somos às vezes fracos e falhos, Pai, mas nós temos um grande Deus que está sempre conosco, Senhor, e mostrando o caminho que devemos sempre seguir, Pai. Vai abençoando também, Pai, a sua esposa, os seus filhos, Pai. Vai dando, Senhor, cada dia mais, Senhor, a vontade dele estar sempre presente, Senhor, na tua casa, Senhor. Senhor, eu quero te pedir neste momento também, Senhor, que abençoe o diácono Carlos, Senhor, sua esposa, seu filho, Senhor, aqui nesta casa, Pai. Vai também, Senhor, trabalhando, Senhor, nesse sentido de estar sempre, Senhor, na presença dessa família maravilhosa, Senhor, que aqui estão, Senhor, que pegaram também as suas cruzes, Senhor, e estamos caminhando juntos, Senhor, sempre com o pensamento de um dia estar, Senhor, junto contigo, Pai. Vai nos dando força, vai nos restabelecendo, vai nos dando sempre a direção certa que devemos seguir, Pai. Pai, vai também, Senhor, entrando em nossas vidas, Senhor, nossos corações, Senhor, naqueles momentos mais difíceis, Senhor. Acalenta nossos corações, acalma nossas almas, Senhor, e continua sempre, Pai, do nosso lado, nos momentos mais difíceis que a gente às vezes passa, Pai, mas nós sabemos que aqui estamos, que nós temos um Pai grande e maravilhoso, que está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos levantando e nos mostrando que devemos seguir o Pai. E é isso que eu te peço nesta noite, já te agradeço em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor, obrigado, Deus. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui nesta noite. Convido o nosso pastor e que nós venhamos ficar atentos, né, à palavra dessa noite, deixar ela penetrar em nosso coração e praticar no nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. Nós podemos sentir a presença do Senhor neste lugar, ministrando aos nossos corações. E creio que ainda Ele continuará falando através da sua palavra, nos ensinando. E é um prazer também você que nos assiste, estar meditando juntos neste lugar, amém? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, hoje culto de doutrina, culto de ensino. Abrindo a palavra do Senhor lá na carta aos Romanos, no capítulo 6. Estaremos lendo do versículo 17 ao 23. Estarei falando hoje, dando início a um estudo sobre lealdade a Deus e dedicação à igreja. E nós estaremos falando um pouco sobre isso, sobre sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis também na igreja local ao qual o Senhor nos chamou para servir. Esse estudo retirado, né, do nosso livro de ensino da nossa igreja e o livro de doutrina da nossa igreja. Então, é bastante importante estarmos meditando juntos sobre isso. Então, Romanos capítulo 6, versículo 17, amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues.
E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Soberano, altíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, nos dá sabedoria, entendimento, Senhor. Ó Senhor, nos santifica a cada dia através da Tua verdade, através da Tua palavra. Que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes, Senhor. Abre, Senhor, cada dia mais o nosso entendimento, os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para praticá-la, Senhor, e sermos fiéis a Ti, Senhor, como bom mordomos da fé, da palavra, do trato. Que seja tudo para a glória do Teu nome. Ó Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados, e santifica-nos, Senhor, através da Tua palavra, pois a Tua palavra, ela é a verdade. Que sejamos praticantes da Tua palavra todos os dias em nossas vidas. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós falamos sobre lealdade a Deus, também falamos de dedicação ao seu trabalho, aquilo que Ele colocou em nossas mãos, a igreja local, a igreja que Ele entregou-nos para estarmos alicerçados, ensinados na palavra. E sabemos que submissão nos tempos presentes, está submissos não, né, a um entendimento fictício ou algo que não tem valor, mas sim submetidos sobre a palavra do Senhor, alicerçados sobre o entendimento das Escrituras, que é importante para todo cristão. E o apóstolo Paulo, né, quando ele escreve ali a igreja que estava em Roma, ele fala, né, quando nós éramos escravos do pecado, quando nós servíamos este mundo, quando nós apresentávamos nossos membros, nosso corpo, a nossa vida para o pecado, para o mundo. Mas quando nós passamos a servir a Cristo, agora a nossa vida, a nossa instrumentalidade, os dons, tudo que Ele colocou em nossas mãos, agora nós devemos apresentá-lo ao Senhor. E muitos que entregam a vida a Cristo Jesus, que levantam as mãos, muitas vezes em um ato, né, de convenção, muitas vezes não compreendem, né, qual é o sentido de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar em obediência ao Senhor, de dedicar a sua vida, né, como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor, porque um dia nós fizemos isso para o mundo, para o pecado, para o próprio inimigo, para o diabo. Muitas vezes estávamos servindo a ele no tempo passado, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui no versículo 17, ele diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina em que fostes entregues. Antes nós obedecíamos e andávamos no cursor deste mundo, na direção deste mundo, mas agora o Senhor nos entregou, né, em forma de doutrina, de palavra, seja numa igreja local, seja a igreja universal, que é a igreja total, quando eu falo todos cristãos neste mundo, né, passou a servir a este Deus, está sobre ordenança e obediência a Ele. A questão de estarmos submissos à forma de doutrina que fomos entregues, que muitas pessoas decidem
servir a Deus em igrejas, abraçou aquela doutrina, decidiu servir ao Senhor naquele lugar, mas muitas vezes vive uma vida totalmente distante do corpo. O membro, ele não pode estar distante do corpo, porque senão ele morre, né? Já falamos sobre isso aqui várias e várias vezes. Mas as pessoas muitas vezes passam por um discipulado, as pessoas passam por uma forma de ensino, chega até o batismo. Quando chega na parte do batismo, é falado, olha, eu prometo, né, o pastor muitas vezes coloca o microfone na boca ali e diz, né, eu prometo ser fiel a Deus, dedicar a minha vida, obedecer aos líderes, honrar a Deus, honrar a igreja que eu estou servindo, né, e a pessoa ali declara publicamente, e assim vai fazer. Mas muitas vezes parece que o que está falando sai só da boca com forma de expressão, mas não coloca em prática. Abandona muitas vezes a igreja, não serve, não coloca os seus dons e talentos que Deus deu, né, para contribuir no reino, na obra do Senhor. E muitas vezes anda em desobediência e acha que muitas vezes está honrando a Deus, que está, né, fazendo conforme ele acha no seu entendimento que está tudo bem, mas muitas vezes está em desobediência ao Senhor, né? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele fala sobre isso, que, né, nós devemos honrar o Senhor, porque um dia ele nos libertou das trevas, ele nos colocou numa família, né, para servir ao Senhor, né? E aí ele vai continuando dizendo aí, uma vez libertado do pecado, foste feitos servos da justiça, né? E ele vai discorrendo sobre essa situação, e ele lá no versículo 19 vai dizer, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, agora, queridos, a nossa vida, ela deve ser dedicada ao Senhor. Os nossos membros, a nossa instrumentalidade, o nosso serviço, né? O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Será que a minha vida, ela tem glorificado ao Senhor? Será que a minha instrumentalidade, um dia, quando o Senhor, ele me tirou do mundo das trevas, quando ele, né, me libertou, e agora para eu estar no seu reino, para estar servindo a ele no reino, agora eu estou usando a minha vida como instrumentalidade para quê? Se eu não estou envolvido no corpo, servindo aos meus irmãos, né, em comunhão. Então, a igreja, né, ela é uma igreja espiritual. Quando nós passamos a entender, ela também é uma igreja espiritual, né, que ela é o corpo de Cristo. Se você ver aí em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 13... Quando você é o quê? Ah, sim. 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 Uhum. Sim. 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 Não tem uma disposição em servir ao Senhor, mas quando era escravo do pecado, servia, né, de forma deliberada. Mas quando passa a servir a Deus, negligencia as coisas de Deus, né? Mas nós demonstramos a nossa dedicação ao corpo de Cristo, sendo leais a Deus na igreja, sendo leais a Deus na forma de doutrina que nós fomos entregues. Lá em 1 Coríntios, do capítulo 12, o versículo 13... vai dizer assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, esta igreja, ela é formada de um corpo espiritual. Nós bebemos desta água, né? O Senhor Jesus, ele sempre simbolizou o Espírito como uma água.
né, de nós tomarmos, de bebermos desta água. Não que ele seja água, né, mas é para que os irmãos entendam. Quando o Senhor falou para aquela mulher samaritana, ele estava falando do Espírito. Quando Jesus ele foi batizado ali nas águas, o Espírito ele desceu sobre ele como pomba. Jesus ele estava sendo batizado ali. Então a igreja ela é espiritual. O Espírito do Senhor ele veio e nos encheu e nos envolveu. Então precisamos entender que nós fomos batizados neste Espírito e formamos um corpo. Não são vários espíritos, como alguns pensam aí, é um Espírito, que é o Espírito de Deus. O corpo ele não pode ter vários espíritos, né? Algumas pessoas aí acham que, né, o espírito fica vagando por aí, que a pessoa tem vários espíritos, ou que viveu em outro corpo, né? Mas há um corpo, há um espírito, né? Esta igreja ela é universal, só para que os irmãos entendam, né? Lá em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9, ela está em todo lugar, ela está em toda parte. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. O Senhor, através do seu sangue, através do seu amor, Ele nos comprou para Deus. E não só a igreja de Deus aqui no Brasil, né? Você já viu aquelas igrejas que dizem assim, não, só a minha igreja que vai ser salva, né? Aí já não é igreja, é seita. Já deixa de ser igreja. Toda aquela pessoa, toda aquela religião que diz, não, só a minha é a certa, né? Às vezes acontece isso daí, né? Mas a palavra do Senhor nos fala de toda tribo, nação, reino, língua, né? Tem lugares, irmãos, que não vai ter a igreja de Deus, mas vai ter outra que Deus enviou lá, que seja uma igreja séria, bíblica, cristã, né? E a igreja, ela é universal, ela está em todo lugar. Lá no céu não vai ter a placa da igreja de Deus, nem da igreja A ou B, né? Lá, né, estará um só corpo, estará todos reunidos, de toda a tribo, língua, nação, porque o Senhor se entregou por todos. Ele deu a sua vida, irmãos, agora é necessário passar por Ele, que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Então, essa igreja ela é universal. Essa igreja também ela é visível, né? Ela é espiritual, ela é universal e ela é visível. Lá em João, capítulo 17, o versículo 21, ela se manifesta pelos membros vivos e ativos, né? Se nós não estamos desenvolvendo um certo trabalho, se nós não estamos em comunhão junto com os amados irmãos na igreja, se nós não estamos, né, desenvolvendo a coinonia, como ser igreja desse jeito? Se nós não somos visíveis. O crente, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele é a luz do mundo. As pessoas olham e veem, verdadeiramente ali é um servo, uma serva do Senhor. Eles desenvolvem um trabalho, eles estão juntos, né? Agora tem aqueles crentes camaleão, né, que se adequam aos lugares, que não faz parte de uma comunidade, não faz parte de um corpo, só é crente em certos lugares, mas se camufla ao ambiente que está, a ponto de as pessoas dizerem, tu é crente, eu nem sabia que tu era crente. Tu faz parte de que igreja? Não, não sou de uma igreja não. Quem é o teu pastor? Qual a igreja que tu faz parte? Qual a denominação? Né, quando alguém chega para querer a oportunidade, muitas vezes nós perguntamos para saber, né, se é uma igreja séria. Aí as pessoas às vezes querem cantar, querem pregar. Não, não é assim não, meu irmão.
né? Qual é o seu conceito de entendimento da palavra do Senhor, de doutrina? Às vezes não quer sentar para aprender, já quer ensinar, não quer escutar a palavra, não quer se submeter a uma autoridade espiritual que o Senhor designou para a vida deles. Então, essa igreja ela é visível, para que todos sejam um como tu, ó Pai. És um em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, para que o mundo veja também, que nós sejamos um. A igreja, ela precisa ter unidade, mas muitas vezes há divisão, como estava acontecendo na igreja de Corinto, como nós já lemos aqui, dizendo eu sou de Paulo, outro de Apolo. Ele disse, não, isso não é igreja não, vocês são carnais. Mas quando vocês passam a viver uma unidade, a estar com um só propósito, ter o mesmo entendimento, por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente saem de casa e vai para a igreja já com o propósito de dividir. Já vem com pensamento mal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo lá. Eu vou bater de frente com o pastor, vou bater de frente com o irmão, eu vou ficar xingando eu vou ficar... Porque quem faz isso é o inimigo, né? E tem pessoas que já saem de casa desse propósito. Isso não é ser igreja, irmão. O propósito de ser igreja é sermos um corpo em Cristo, para que o mundo creia. Sabemos que toda igreja tem problemas, tem dificuldade, tem dissensões, divergem de certos pensamentos, porque nós trabalhamos com pessoas. Mas a Bíblia nos ensina a buscarmos esta unidade, a observar a palavra do Senhor e ver se eu me enquadro na doutrina, no ensino, no trato. Então ela é visível também. Como é que eu sou igreja e ninguém sabe que eu não sou nem crente? Que eu não tenho esse senso de pertencimento ao corpo, né? Que membro é você no corpo? Ninguém nunca se viu, irmãos, um membro sozinho. Alguém já viu um braço andando sozinho aí? A perna andando sozinho, a não ser aqueles ritos que tem aí da perna cabeluda, né? Que já falaram aí. Faz tempo, né? Faz tempo. Quando eu era novo, eu lembro de escutar umas histórias como essa. Isso daí é uma mutação, não é verdade, irmãos? É uma mutação. Isso não existe. O membro, ele está ligado ao corpo. O membro, ele precisa fazer parte, né? Ele precisa ser visto, ele é visível. A igreja, irmãos, ela tem disso. Ela tem de comunhão, ela é vista, ela é cuidada, ela é ensinada, ela é alimentada pela palavra. Se o corpo, né, veja que Jesus ele trata a igreja como um corpo, e cada membro no seu devido lugar, mas existe a boca que está ali para, por ela, entrar em todo o corpo, levar alimento para alcançar todos os membros. Veja, todo o entendimento do corpo, a anatomia do corpo. E muitos querem, eu não sou mão não, eu sou a cabeça. A cabeça é Cristo. Ele disse que eu sou a cabeça e todo edifício bem ajustado cresce para a glória do nome do Senhor Jesus. O crescimento do membro, o crescimento na vida espiritual daquela pessoa deve ser visível. A Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Da onde está vindo o alimento desta árvore? Da onde está vindo o alimento daquele membro? Então ela é visível e ela também é local. Que a igreja do Senhor, que o Senhor ele nos destinou
para estarmos, a Igreja de Deus no Brasil em Garanhuns, ela é local. Cada denominação tem a sua igreja local, tem os seus membros. Se você ver aí em Atos 8, capítulo 8, versículo 1, ele fala dessa comunidade cristã num lugar determinado. Atos 8, 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Havia uma perseguição tremenda, irmãos, naquele tempo. E para que os irmãos entendam, não existia um templo feito esse aqui e lá. Em Jerusalém, eles se reuniam nas casas, por causa da perseguição. Eles se juntavam para orar, para clamar, para meditar na palavra do Senhor, a ponto de Eutico cair lá do 3º andar, não foi isso? Eles se reuniam porque era a igreja local de cada um, eles sentiam prazer em estar ali naquele lugar. Eles sentiam prazer em desenvolver, né, o crescimento espiritual daquela localidade, daquelas pessoas que estavam ali. O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem incansável. Ele ia de um lado para o outro. Naquele tempo não tinha as tecnologias que nós temos hoje. Naquele tempo eles não tinham os automóveis que nós temos hoje de locomoção. E ele ia de um lado para o outro para, né, alimentar através da palavra as igrejas ali locais que foram abertas, foram fundadas. E ele levava a palavra, ele enviava a carta, ele de alguma maneira, quando não conseguia chegar, ele estava alimentando a palavra. Eles instituíram os diáconos na igreja. Eles instituíram todo o organismo ali para que, né, desenvolvesse, para que andasse, para que caminhasse. E o nome do Senhor fosse glorificado e os irmãos fossem edificados na palavra. E as pessoas muitas vezes não compreendem o esforço, o trabalho do que o Senhor ele fez e ele instituiu a igreja, o propósito, e muitos não dão valor, negligenciam, não reconhecem o valor da igreja local. Como Paula falou aí, muitas vezes não faz questão, não se esforça, porque está chovendo, porque estou com uma pequena dor de cabeça. E é tanta dificuldade, e esquecem que estão deixando de honrar o Senhor. Parece que estão trabalhando ou servindo ao pastor. Parece que estão fazendo aquilo dali para o irmão A ou B. Mas esquece, porque o Senhor diz: um dia vocês foram escravos deste mundo, e eu vos libertei com preço de sangue. E o que vocês têm feito? Como vocês têm apresentado o corpo de vocês, os membros, a vida, diante do meu altar? Muitas vezes diz que ama a Deus, mas como ama a Deus e não ama a forma de doutrina que foi entregue à igreja, não serve ao Senhor, não desenvolve o trabalho, não se junta com a sua líder, com seu líder, não dar as mãos. Quem lembra de Moisés, que foi ali Arão e Ur, não foi? Que quando eles estavam na batalha, Moisés estava com as mãos cansadas, eles iam lá e ajudavam. Isso é um desenvolvimento, e a igreja avançava. E como meu coração se alegrou, irmãos, no domingo aqui passado, aqui pela manhã, na escola dominical, quando os irmãos decidiram, vamos fazer alguma coisa, vamos orar, vamos se consagrar, vamos desenvolver o trabalho. Nós nem terminamos aquele capítulo da lição e a igreja já entendeu, na escola dominical, a necessidade. E isso Deus ele se agrada. Mesmo que muitos não queiram, mesmo que muitos estejam desanimados, mesmo que muitos saiam, mesmo que mais eu estou entregando os meus membros, meu corpo, minha vida para servir ao Senhor. E o Senhor ele vai honrar o trabalho de cada um. A igreja local da qual aceitamos ser membros constitui a nossa família espiritual imediata.
Dela obtemos privilégios, mas também responsabilidades. A igreja local que nós servimos, que aceitamos ser membros dela, ela constitui a nossa família, irmãos. Quantos benefícios já obtivemos da igreja? Estou falando da igreja local, de sermos abraçados em tempos difíceis, de sermos aconselhados em situações adversas, do Espírito Santo nos abraçar e nos trazer uma palavra de conforto em momentos de dores, de momentos de escassez financeira. A igreja muitas vezes está lá, de alguma maneira com todas as suas limitações, mas está lá abraçando. É a nossa família. Passamos a ser uma família, fazendo parte do corpo. Quanto muitas vezes alguém liga numa necessidade, olha, pastor, estou precisando disso. A igreja pode ceder isso de alguma maneira, se é membro, se faz parte do corpo, por que não? A igreja ajuda, está lá presente. Mas eu também preciso ter a consciência que eu também tenho responsabilidades com ela. Quando eu passo a ser membro, quando eu passo a fazer parte ali, ser batizado agora, queridos, eu preciso entender que eu também tenho responsabilidades com ela, eu tenho responsabilidade com os meus irmãos. Agora, eu devo uma satisfação, Passa aí, não sei quantos anos ou meses, sem aparecer na igreja. E não diz, olha, nem o porquê. Ou então sai da membresia da igreja, vai-se embora. E muitas vezes nem explica qual foi a situação. O que foi que entristeceu, o que foi que aconteceu. E é membro. Se fosse congregado, se fosse um visitante, a gente entenderia. Mas agora eu tenho responsabilidades, porque um dia eu fiz uma confissão perante os meus irmãos. Eu levantei a mão, eu fui batizado, eu entrei naquela forma de doutrina que eu fui entregue. E agora eu tenho responsabilidades. Agora eu devo desenvolver os frutos ali. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou no capítulo 6 de Romanos, no 17? Você foi entregue a uma forma de doutrina. Ah, pastor, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque essa doutrina aqui, eu não acho que é bem assim. Mas você, antes de se batizar, você passou pelo discipulado, você conheceu a doutrina. Então você vai para que você se adeque, mas que seja conforme a palavra do Senhor. Mas sabemos, irmãos, que a maioria das pessoas que saem, não sai porque não está se adequando à doutrina. É porque já está fora. É porque o coração já está distante do Senhor. É porque não quer servir a Deus. E muitas vezes usa como desculpa. Mas nós precisamos, irmãos, receber, nós precisamos entender que nós passamos a obter privilégios. Você vai ser cuidado. Tem pessoas, irmãos, que até hoje ligam para mim, que saíram daqui, e muitas vezes faz, mas pastor, o senhor não tem mais o mesmo trato que o senhor tinha antes comigo, quando eu era da igreja? Eu disse, meu irmão, graças a Deus você tem outro pastor para cuidar de você. As minhas preocupações, eu novo, já estou com alguns cabelos brancos aqui, mesmo com poucos membros. Então, Deus, ele me chamou para cuidar de vidas, para orar, para muitas vezes resolver problemas, que é claro que tem coisas que eu não vou conseguir resolver, mas eu vou orar junto. Quantas vezes alguém ligou de madrugada, pastor, estou passando mal, vem aqui me socorrer. A pessoa vai lá, isso qualquer um de nós, estamos aqui como igreja do Senhor. E são alguns privilégios, irmãos, que temos, que somos acolhidos, que somos abraçados como família, que só família tem. E não é alguém de fora. Foi quando Jesus falou para aquela mulher cananeia, ei, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Senhor, me socorre, a minha filha está miseravelmente demoniada. Foi para o mundo, esqueceu do Senhor, começou a vir as consequências. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que a gente não possa socorrer.
alguém que saiu, não estou dizendo isso, que não possa ajudar, pelo contrário, devemos fazer. Mas a prioridade é para os de casa. Os cuidados primordiais são os de casa, os privilégios é para os filhos. Amém? Então nós passamos a ter privilégios, mas também responsabilidades. Nós passamos a desenvolver naquela igreja local trabalhos, serviços, dons espirituais, talentos. Em qual área eu posso trabalhar, eu posso desenvolver? Se junte com a líder tal, Ministério dos Homens, Ministério da Mulher, tem tantas áreas para se trabalhar na igreja, para você oferecer os seus membros, a sua vida, amém? A Deus, né? Paulo, ele fala do poder de alguém também estar submetido à liderança, né? a ser ensinado, a ser relocado em certos trabalhos. Veja aí, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Estamos falando de lealdade a Deus e dedicação à igreja. Quando nós somos leais a Deus, nós aprendemos a amar a igreja. Porque Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, estaremos lendo até o 12. Ele diz assim, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados, né? Ele disse, olha, eu poderia colocar cargos pesados, nós somos apóstolos, nós fomos chamados pelo Senhor, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Veja, o apóstolo Paulo falando de cuidados. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós ereis muito queridos, muito queridos. O apóstolo Paulo disse, olha, quando eu estou indo ter convosco na igreja de Tessalônica, nós estamos indo com a nossa alma, nós estamos dedicando a nossa vida, nós estamos comunicando o evangelho de Deus para vocês, estamos ensinando aquilo que Deus ele nos chamou para fazer, e agora é necessário que vocês estejam com os corações sensíveis, para receber com humildade a palavra implantada em nossos corações, para deixarmos ser ensinados. O que adianta eu estar no culto de doutrina, o que adianta eu estar na escola dominical, e eu não ter um coração que se deixe ser ensinado, que não se deixe ser moldado pela palavra do Senhor, que muitas vezes, né, por ordem pessoal, muitas vezes não se deixa, quem é que vai pregar hoje? É o irmão A. É o irmão B, aí, vou hoje não vou para a igreja não, porque, queridos, quando a Bíblia ela é aberta, é a boca de Deus falando. Porque é fulaninho, é fulano de tal, não gosto dele não gosto dela não. Que unidade é esta? Em que corpo você está? É claro, irmãos, que nós como igreja do Senhor, cada um tem um chamado. Sabemos que nem todos, né, podem estar no ministério da palavra, aqui no microfone. É porque Deus ele deu um talento a cada um, ele deu, né, uma forma de trabalho, cada um vai servir a Deus naquilo que o Senhor chamou para servir. E nós sabemos que nós devemos ter essa consciência, mas que tudo que eu venha fazer, que eu faça para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo disse, uns têm cântico, outro tem salmo, outro tem doutrina. A igreja ela é formada por tudo isso, mas para a edificação do corpo. Para que ela cresça bem ajustada, bem alimentada, bem alicerçada na palavra. E o apóstolo Paulo ele estava falando sobre isso. Aí ele continua, porque
bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Nós mesmo fatigados, muito cansados, mas a intenção é a edificação do corpo. Será que nós temos obedecido? Será que nós temos crescido na palavra? Será que quando um líder espiritual qual o Senhor destinou sobre a sua vida, ele vem e ele ensina, ele traz uma palavra de exortação? Será que nós estamos prontos para se deixarmos ser ensinados? Para a glória do nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo estava falando isso. O versículo 12, Vinícius. 1 Tessalonicenses 2, 6. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como um pai aos seus filhos. Estamos exortando, estamos ensinando para, não é para destruição, mas é para crescimento como pai. Que foi o que Paula falou aqui. Muitas vezes nós queremos exortar o nosso filho. Às vezes vai vir com uma palavra mais dura, mas o sentido é por amor. É para que não caia no abismo. É para que não seja levado ou destruído pelo mal. E a igreja está aqui com essa preocupação. Às vezes eu, como pastor, eu muitas vezes suavizo a palavra, já sabendo que tem pessoas que qualquer coisa vai-se embora. Sabemos que às vezes temos que dar uma palavra mais dura. Às vezes temos que chamar no canto, né? A igreja, irmão, do propósito da igreja não é constranger ninguém, não é humilhar ninguém. O sentido sempre deve ser com um sentido de edificação, de exortação em amor, como o apóstolo Paulo falou, para que vós conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A intenção de todos nós aqui como igreja do Senhor é estarmos unidos, é estarmos sendo edificados, fortalecendo um ao outro. A Bíblia diz que é melhor que esteja dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Porque nós estamos passíveis de erros. Não é para cair, mas bom é quando tem alguém do nosso lado para nos levantar. Bom é que no momento difícil, que alguém pecou aí, estava na igreja, mas pecou, falhou, mas a igreja vai lá e abraça e traz de volta. Não concorda com o pecado, mas sabe abraçar. Sabe dizer, volta. Se tu ficar neste lugar que tu estás, vai morrer, vai para o inferno. É necessário falarmos da verdade do Senhor. Mas também é necessário sermos pessoas que cura também, que sara. Não que coloca o dedo na ferida para destruir, mas para sarar. Não que venha com algo para inflamar, mas que venha para curar. Com remédio, que é a palavra. Por isso que ele diz, olha, a minha palavra, ela é igual uma espada, ela corta, mas ela também cura, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os desejos e intenções do nosso coração. E o apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja de Tessalônica. Nós estamos entregando a nossa alma, o nosso coração em favor, aleluia, da salvação de vocês. Como pais, está ensinando aos seus filhos, porque é uma família, irmãos. Somos uma família de Deus. Então, a igreja, ela deve ter esse entendimento, a igreja local, ela deve se deixar ser ensinada, exortada, curada pela palavra, não levar as coisas para o pessoal. Tudo muitas vezes levamos para o pessoal, porque muitas vezes ainda somos meninos na fé. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, olha, vocês, quando eu quis dar uma comida mais forte,
eu não tive condições, porque vocês não estão preparados ainda. Então, às vezes, irmãos, a pessoa, a ovelha, ainda não está preparada para uma comida mais forte. Às vezes vai ter que dar leitinho, mas uma hora vai ter que crescer, não é possível. Mas quando não cresce, o que é que faz? Vai-se embora. Quando não suporta mais a palavra. Então, é necessário nós termos esta consciência como igreja do Senhor, estarmos com unidade, sempre com o propósito de edificação. Para salvar aquele, irmãos, que muitas vezes está aí cambaleando, meio fraco, mas sempre como um pai, dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino. Esse é o propósito. Ele fala da humildade para nos submeter a Cristo. Estávamos submissos. Veja aí Atos 20, 19. Meu Deus, como as horas passam rápido. Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O apóstolo Paulo estava falando deste amor, desse serviço ao Senhor, com humildade. Ele, que foi chamado para estar à frente daquele trabalho da igreja, apóstolo do Senhor, missionário, mas ele era humilde no sentido de se deixar ser ensinado pelo Senhor, servindo ao Senhor com toda a humildade. Será que nós, irmãos, temos servido ao Senhor com humildade? Será que nós estamos disponíveis para quando o Senhor disser assim, como o Senhor uma vez falou comigo, quando eu disse a ele: Senhor, eu vou voltar para Recife, surgiu uma oportunidade para voltar. Aí o Senhor disse: você quer obedecer a sua vontade ou a minha? Às vezes, para mim seria muito mais favorável voltar para Recife. Às vezes, muitas vezes é muito melhor, eu vou voltar, eu vou estar lidando com irmãos problemáticos, com pessoas difíceis. Mas a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Nós temos que deixar o nosso coração humildes para dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, qual é a tua vontade? Vou sair da igreja. Essa é a vontade do Senhor. Muitas vezes falamos: vou para outra igreja. Mas foi isso que o Senhor pediu? Foi isso que o Senhor falou com você? Você tem certeza de que o Senhor está mandando você fazer isso? Porque se eu não quero servir ao Senhor numa igreja pequena, que está necessitando do trabalho, do amor daquele irmão naquela obra, o que é que ele vai fazer numa grandona que não está nem precisando da ajuda e do trabalho? Será que Deus está tirando você de um lugar que está tão necessitado para levar você para um lugar que não tem nem necessidade? Os irmãos estão entendendo a palavra? Será que Deus vai me tirar o pastor Paulo para ir para uma igreja grande? Eu sei que ele tem os seus propósitos, sabendo da necessidade aqui em Garanhuns. Aí muitas vezes nós perguntamos: Senhor, eu vou para uma igreja que seja mais fácil, que eu não precise trabalhar. Mas se Deus nos chamou para isso, irmãos, nós precisamos analisar. Ou nós só estamos querendo algo que suavize o nosso coração, que massageie o nosso ego, que diga... Bom é, irmãos, quando nós somos humildes para entender: Senhor, eu estou aqui para te servir, aonde o Senhor quer me usar. Ter um coração humilde. E o apóstolo Paulo entregou a sua vida, irmãos, de uma tal forma, a ponto dele se doar para a igreja, para servir ao Senhor com humildade, para estar com o seu coração sensível à voz do Senhor, não à sua própria voz, ao seu próprio coração. É muito lindo quando nós cantamos aqui e falamos: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Não é assim? É muito lindo esse louvor. Mas muitas vezes nós estamos calando a voz de Deus e escutando a nossa. Fazemos e entramos e adentramos em caminhos que nós escolhemos.
Então é necessário nós, como igreja, como membro, como servo do Senhor, estar atento para essas coisas, estar desenvolvendo o trabalho daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e não o que nós queremos. Sermos fiéis na assistência à igreja, nos dízimos, nos trabalhos, ter unidade. Veja aí, Atos 2, 42. Sim. 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 Não, porque pessoas não querem ser doutrinadas, não querem ser ensinadas, não querem ser verdadeiramente igreja. Está ali, só por estar. Não querem ter compromisso com a casa do Senhor, com as coisas de Deus. Não querem estar disponíveis. Sim. 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 Você precisa ser cuidado, ser cuidada. É claro que a igreja ela não consegue fazer tudo, mas a igreja ela tem um papel de dar uma assistência espiritual, né? Sim. Uhum. Agora precisa se entender que tem que ser uma via de mão dupla, né? O membro também tem suas responsabilidades. A gente na nossa, muitas vezes, reuniões de membros lá na UR11, o que não é dizimista não tem direito de voz. Muitas vezes não é nem dizimista, não ama em contribuir na casa do Senhor, mas cobra de tudo. Então, são os que mais cobram. Sim. E tem muito disso. Mas veja como acontecia na igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam. Viviam a palavra na comunhão, ou seja, estavam juntos. No partir do pão e nas orações. Veja a diferença, irmãos. Não, eu sou igreja, mas eu não estou presente nas orações, não estou presente na ceia, não estou presente na comunhão com os irmãos, não estou compartilhando do partir do pão, da doutrina, da palavra. Aí ele continua. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia um temor, irmãos, em relação a pecado, em relação a não se afastarem daquilo que estavam sendo ensinados. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é igreja local. Isso é estar junto, isso é estar presente, isso está comunicando. Aí veja, irmãos,
parte deles, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, de necessidade. É claro, queridos, que a gente sabe que tem algumas igrejas aí que pegue tudo que você tem, doe. Não, não é isso que nós estamos falando. Mas eles estavam falando de compartilhar, de desenvolver uma unidade, de ser família, de quando um tinha necessidade, o outro ajudava de alguma forma. Mas muitas vezes, irmãos, o que é feito? Precisa da igreja e nem aparece. Só aparece quando precisa. Só quer estar junto. Nós cansamos de escutar pessoas aqui pedindo tijolos aqui. Quando chegaram aqui pedindo tijolos da igreja, mas nunca vieram aqui para dizer, vou ali assistir o culto. Muitas vezes só querem usufruir da igreja, parece que botaram isso na cabeça. Mas eles tinham tudo em comum, eles se ajudavam. Não era só a igreja não, eles, os membros. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Aonde? Em casa? No templo, no partindo do pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todos os povos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que nós possamos perseverar, irmãos. Que nós possamos amar a casa do Senhor. Que nós possamos entender qual é a nossa responsabilidade. Estou terminando, Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23, vou terminar. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não tem como se estimular longe, não, tem que estar perto. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a congregação, não deixando de congregar, como é costume de alguns. A igreja primitiva, eles amavam, assim como o povo de Israel, quando eles estavam distantes do templo, e quando eles lembravam do templo, o sumo sacerdote, ou o sacerdote, os levitas eram os únicos que ficavam ali, só nos átrios ali, não entrava, não chegava nem a entrar, mas ele dizia, é melhor estar um dia nos teus átrios, do que 1000 em outro lugar, Senhor. Salmo 84, 10, bom, Senhor, está, eu prefiro estar um dia, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000, eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus, e habitar nas tendas dos ímpios. Tem pessoas que preferem estar assistindo uma televisão do que estar no culto. Tem pessoas que preferem estar na internet, que preferem ficar em casa e ficar assistindo no telefone. É boa a tecnologia, né? É para alcançar aqueles ainda que não foram alcançados. Mas você que foi alcançado, deve amar a casa do Senhor. Deve amar comunicar a sua vida com os santos. E dizer assim como o salmista disse, Senhor, melhor estar um dia nos teus átrios. Aqueles homens tinham uma necessidade tremenda. Porque quando eles saíam ali do templo, eles eram peregrinos, estavam distantes. Aí quando eles lembravam da casa do Senhor, enquanto muitos estavam lá e eles longe. Quem lembra aqui da pandemia? Né? Quando nós começamos a ficar longe ali, não podia mais estar aqui no templo, e quando voltamos, nossos corações se encheram de alegria. Isso deve estar constante, deve haver um gozo, um deleite em nossos corações. Para terminarmos, Salmos 122, do 1 ao 9, se quiser pode ficar de pé. Veja que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém estava lá o templo. Os meus pés estão lá. Meus pés não estão fora não. Na oportunidade que eu tenho, eu estou na casa do Senhor. Eu estou com os meus pés dentro da casa e não fora. Aí ele continua, Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta,
onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, ali naquele lugar. Ele estava falando de Jerusalém, porque ali estava a casa do Senhor. Ele estava dizendo, ali tem doutrina, ali tem ensino, ali tem o juízo de Deus, ali tem a vontade de Deus. Orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Aleluia. Haja paz dentro dos teus muros. Tem segurança dentro dos muros da casa que é edificada pelo Senhor, da casa que é constituída pelo Senhor, da casa que foi chamada e foi constituída aqui neste lugar. Aleluia. E prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. Buscarei o teu bem. Buscarei amar as coisas de Deus. Fica de pé. Que nós possamos dizer, Senhor, eu sou casa, eu amo a tua casa. Que nós possamos entender esta palavra nesta noite, irmãos. Minha casa é tua, Senhor. Se você está longe da casa, da presença do Senhor, volte. Minha casa será uma casa de bênção. Vai prosperar todos aqueles que estão dentro da casa. Minha casa será um pedaço do céu. O Senhor vai ali ordenar a bênção. Aleluia. Nela virá provisão da parte do Senhor. Enquanto o povo estava ali no deserto, tinha pão, tinha maná, tinha as bênçãos espirituais, tinha os cuidados, tinha a segurança. Minha casa será reconhecida. Profetize isso em nome de Jesus. Como lugar de milagre e oração. Aqui será lugar de oração, de milagre. Na sua casa, você é a igreja do Senhor. Você faz parte da membresia do corpo. Aleluia. Amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Em nome de Jesus, Senhor, traz harmonia, traz unidade. Sua casa todo dia. Traz crescimento espiritual, Senhor. Esteja à vontade, Senhor. E nunca mais faça aqui. Em nome de Jesus. Porque a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh Jesus, nós cremos nesta palavra, Senhor. Nós queremos ser igreja, nós queremos ser ovelhas. Nós queremos estar, Pai, nos teus átrios. Alegramos-nos, Senhor, quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Declare isso nesta noite. Faça do meu lar, Senhor. Faz da minha casa espiritual. Essa casa que somos nós, Senhor. Senhor, que ame a tua presença, que faça questão pela tua presença, que não negligencie, Senhor, as tuas coisas. Um dia éramos escravos do pecado,
servirmos a este mundo, mas nós queremos servir a Ti, Senhor. Nós queremos dedicar as nossas vidas, o nosso corpo, os nossos membros, a nossa mente, a nossa instrumentalidade a Ti. Fica à vontade, Senhor, para receber esta casa. Em nome de Jesus. Viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E haja unidade. Sua casa todo dia esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Vai visitando, Senhor, as casas nesta noite. Vai trazendo, Senhor, harmonia. Que o Senhor, Pai, seja recebido nos corações, na casa. Que a Tua presença seja real, Senhor, na vida de cada família aqui representada. Que ali o Senhor ordene a bênção, Senhor. Aleluia. Nunca mais saberá viver sem Ti. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é fiel, amém. Quando receber o Senhor verdadeiramente, nunca mais vai saber viver sem o Senhor. Aleluia. Quando nós deixarmos ser ensinados, doutrinados, moldados pelo Senhor, nunca mais deixará o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a sua presença aqui nesta noite, você que nos assistiu também, foi um prazer tê-lo. Quero avisar aos irmãos que domingo estaremos aqui, 7 horas da manhã. Pastor, é muito cedo, mas é sacrifício, irmãos. É um sacrifício que nós devemos fazer, né? Estamos dedicando a nossa vida, se consagrando, se posicionando na presença do Senhor. Então esteja aqui, consagração aqui, 7 horas da manhã. Você é o nosso convidado, você que nos assiste. Será um momento especial, estaremos orando, estaremos louvando, recebendo da palavra do Senhor aqui neste lugar, mesmo em poucos, mas Deus fará grandes coisas neste lugar. Nós cremos nesta palavra, amém? Então estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, e à noite, culto de louvor e adoração, às 18 horas, também estaremos aqui, amém? Vamos orar agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Pai, na tua casa nesta noite. Esta casa será chamada casa de oração. Pai, o Senhor tem propósitos, promessas aqui para este lugar, Senhor. E nós cremos que grandes coisas estão por vir. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ó Senhor, Tu és poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o Senhor tem um domínio em Tuas mãos sobre todas as coisas, Senhor. Faz a Tua vontade em nosso meio. Nos ajuda a cada dia mais a amar a Tua igreja, amar, Senhor, a igreja local, amar os nossos irmãos, servirmos uns aos outros. Ó Senhor, comunicar-nos uns com os outros, Senhor, a unidade da fé, que precisamos crescer espiritualmente. Ordena a bênção, Senhor, neste lugar. Ó Senhor, derrama do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Enche-nos com o Teu Espírito, e que a nossa vida, Senhor, alcance outras, que alcance a nossa casa, os nossos familiares, que alcance, Senhor, este bairro, esta comunidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Que nós venhamos diminuir o Seu aparecer, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Aprendamos a amar o Senhor, sermos fiéis, dedicados, para a glória do Teu nome, Senhor. Não existe, Senhor, bênção sem comunhão, sem unidade, porque ali diz a Tua palavra, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Porque é como óleo que desce, Senhor, sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção. Glória a Deus. Assim como nós oramos por Jerusalém, nós oramos por este lugar, Senhor.
E nós profetizamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo o mal. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta noite, pela tua presença neste lugar. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.